Fiquem hoje com mais um dos Evangelhos Apócrifos. Apocalipse das Semanas, retirado do livro de Enoque. Desfrutem. Enoque relembrou seu discurso dizendo, a propósito dos filhos da justiça, e acerca do eleito do mundo, que havia crescido de uma planta de verdade e de justiça, eles falaram, e deram a conhecer a mim, Enoque, filhos meus, segundo o que me foi revelado todo o entendimento por uma visão celestial, e pela voz dos anjos guardiões e dos santos. Nas tábuas celestiais é tudo lido e entendido. Continuou falando Enoque e disse, eu, Enoque, nasci o sétimo, na primeira semana, na época em que a justiça ainda era firme. Depois de mim, virá a segunda semana, na que crescerá a mentira e a violência, e durante ela terá lugar o primeiro final, então, um homem será salvo. E quando esta semana haver acabado, a injustiça crescerá e Deus fará uma lei para os pecadores. Depois, haverá o final da terceira semana, um homem será eleito como planta de juízo justo, através do qual crescerá como planta de justiça para a eternidade. Logo, ao terminar a quarta semana, as visões dos santos e dos justos aparecerão e será preparada uma lei para gerações de gerações, e um cercado. Depois, no final da quinta semana, uma casa de glória e poder será edificada para a eternidade. Logo, na sexta semana, os que viverem durante ela, serão cegados em seu coração, infielmente, se afastarão da sabedoria. Então um homem subirá ao céu no final desta semana, a casa de dominação será consumida pelo fogo e será dispersado toda a linhagem da raiz escolhida. Logo, na sétima semana surgirá uma geração perversa. Numerosas serão suas obras, mas todas estarão no erro. E no final desta semana serão escolhidos os eleitos como testemunhas da verdade e da planta de justiça eterna. Será-lhes dada sabedoria e conhecimento por setuplicado. Para eles executarem o juízo arrancarão da raiz as causas da violência e nela a obra da falsidade. Depois disso virá a oitava semana, a da justiça, na qual se entregará uma espada a todos os justos para que julguem justamente aos opressores, que serão entregues em suas mãos. E ao final desta semana os justos adquirirão honestamente riquezas e será construído o templo da realeza do Grande, em seu esplendor eterno, para todas as gerações. Após isto, na nona semana se revelarão a justiça e o juízo justo à totalidade dos filhos da terra inteira e todos os opressores desaparecerão totalmente da terra e serão lançados ao pouso eterno e todos os homens verão o caminho justo e eterno. Depois disso, na 10ª semana, em sua 7ª parte, terá lugar o juízo eterno. Será o tempo do grande juízo e ele executará a vingança no meio dos santos. Então o primeiro céu passará, e aparecerá um novo céu e todos os poderes dos céus se levantarão brilhando eternamente 7 vezes mais. E depois disso, haverá muitas semanas, cujo número nunca terá fim, nas quais se fará o bem e a justiça. O pecado já não será mencionado jamais. O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 de Pedro. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo o mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real. O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia, na totalidade, em Etíope, e por esta razão, também é chamado de Enoque Etíope. Este documento foi encontrado, incompleto, entre os manuscritos do Mar Morto. Capítulo 1. Profecia sobre o fim dos tempos. 1. Eis as palavras de Enoque, pelas quais abençoou os eleitos e os justos que viverão no tempo da aflição, quando serão reprovados todos os maus e ímpios. Enoque, homem justo que caminha diante do Senhor, quando seus olhos foram abertos, e quando contemplou uma santa visão nos céus, fala e pronuncia: eis o que me mostram os anjos. 2. Esses anjos me revelarão todas as coisas e me darão a inteligência do que jamais vi, que não deve ocorrer nesta geração, mas numa geração afastada, para o bem dos eleitos. 3. Foi por eles que pude falar e conversar com aquele que deve deixar um dia sua celeste morada, o Santo e Todo-Poderoso, o Senhor desse mundo. 4. Que um dia deve pôr em convulsão o pico do Monte Sinai, aparecer em seu tabernáculo e se manifestar com toda a força de sua celeste potência.
5. Todos os vigilantes serão surpreendidos, todos ficarão consternados. 6. Todos serão tomados pelo medo e pelo espanto, mesmo nas extremidades da terra. As altas montanhas serão sacudidas, as colinas elevadas serão diminuídas, esquar-se-ão diante de sua face como o círio diante da brama. A terra será submersa e tudo aquilo que a habitar, perecerá. Ora, todos os seres serão julgados, mesmo os justos. 7. Mas os justos obterão a paz, ele conservará os eleitos e sobre eles exercerá sua clemência. 8. Então tornar-se-ão a propriedade do Senhor Deus, e serão por ele cumulados de felicidade e bênçãos, e o esplendor da divindade os iluminará. Capítulo 44. Profecia sobre Jesus, os tempos atuais e a perseguição aos cristãos. 1. Lá, vi então o ancião dos dias, cuja cabeça estava como que coberta de lã branca, e com ele, um outro, que tinha a figura de um homem. Esta figura era plena de graça, como a de um dos santos anjos. Então interroguei a um dos anjos que estava comigo e que me explicou todos os mistérios relativos ao Filho do Homem. Perguntei-lhe quem era ele, de onde vinha e por que acompanhava o ancião dos dias. 2. Respondeu-me nessas palavras: Este é o Filho do Homem a quem toda a justiça se refere, com quem ela habita, e que tem a chave de todos os tesouros ocultos. Pois o Senhor dos Espíritos o escolheu preferencialmente e deu-lhe glória acima de todas as criaturas. 3. Esse Filho do Homem que viste, arrancará reis e poderosos de seu sono voluptuoso, fá-los a sair de suas terras inamovíveis, colocará freio nos poderosos, quebrará os dentes dos pecadores. 4. Expulsará os reis de seus tronos e de seus reinos, porque recusam honrá-lo, de tornarem públicos seus louvores e de se humilharem diante daquele a quem todo o reino foi dado. Colocará tormentos na raça dos poderosos, força-los a se deitarem diante dele. As trevas tornar-se-ão sua morada e os vermes serão os companheiros de sua cama. Nenhuma esperança para eles de sair desse leito imundo, pois não consultaram o nome do Senhor dos Espíritos. 5. Desprezarão os astros do céu e elevarão as mãos contra o Todo-Poderoso. Seus pensamentos serão voltados apenas para a terra na qual desejarão estabelecer sua morada eterna, e suas obras serão apenas obras de iniquidade. Colocarão suas alegrias em suas riquezas e sua confiança nos deuses fabricados por suas próprias mãos. Recusar-se-ão a invocar o Senhor dos Espíritos, expulsá-lo-ão de seus templos. 6. E os fiéis serão perseguidos pelo nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 45. Profecia sobre o julgamento. 1. Nesse dia, as preces dos santos subirão da terra até o pé do trono do Senhor dos Espíritos. 2. Nesse dia, os santos que habitam nos céus se reunirão e com voz unânime, rezarão, suplicarão, celebrarão, louvarão, exaltarão o nome do Senhor dos Espíritos, pelo sangue dos justos, espalhado por ele. E essas preces dos justos elevar-se-ão incessantemente ao trono do Senhor dos Espíritos, a fim de que lhes faça justiça, e que sua paciência pelos maus não seja eterna. 3. Nesse tempo, vi o ancião dos dias, sentado no trono de sua glória. O livro da vida estava aberto diante dele e todas as potências do céu se mantinham curvadas diante dele e ao seu redor. 4. Então os corações dos santos estavam inundados de alegria, porque o tempo da justiça era chegado, a prece dos santos havia sido ouvida e o sangue dos justos havia sido apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Fim. Esse foi o Apocalipse das Semanas, do livro de Enoque. Obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui do canal. Se gostou, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Ative as notificações opção todas para não perder nenhuma estreia. Até a próxima.